Olá, muito boa noite para todo mundo. Um sabiá pegou a cantar na mira do paiol para avisar a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV que, estando o sol já fazendo seu descambamento, está na hora de armar o arranchamento e chamar os companheiros e companheiras para a reunião dos boiadeiros. Pois então, para começar a função, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira divulgou recentemente o balanço das exportações em geral para os 22 países da Liga Árabe. E no caso dos produtos da agropecuária nacional, o resultado mostrou um forte crescimento, tanto nos volumes embarcados quanto no faturamento dos fornecedores. Considerando os 4 primeiros meses deste 2024 que está em andamento, o valor apurado pelos exportadores brasileiros somou pouco mais de 7 bilhões e 400 milhões de dólares, o que representou um substancioso aumento de 30,3% na comparação com o período correspondente do ano passado. Os principais produtos de origem rural vendidos para estes países foram o açúcar e as carnes bovina e de frango. Lembrando que, sendo a sua população quase toda praticante da religião muçulmana, eles não consomem nada de porco. Conforme o levantamento, e apartando o que interessa mais diretamente aqui para a gente, somando as duas carnes, os embarques renderam para os frigoríficos brasileiros um total de 1 bilhão 834 milhões de dólares, ou 29,9% a mais do que nos 4 primeiros meses do 2023. De acordo com o pessoal da Câmara de Comércio, a explicação para este aumento na demanda pelas nossas mercadorias é, primeiramente, a boa situação da economia dos países da região e, segundamente, o fato de que o Brasil é o maior produtor mundial de carne halal, com os animais sendo abatidos dentro do sistema exigido pela religião deles, Fazendo, então, o destrinchamento do relatório, o que está chamando mais a atenção é o extraordinário crescimento das vendas para um freguês em especial, os Emirados Árabes Unidos. Repare o companheiro boiadeiro que, considerando agora os dados levantados pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do nosso Ministério da Economia, este pequeno país do Golfo Pérsico, que tem uma população só de 9 milhões e 500 mil pessoas, é hoje o segundo maior importador de carne bovina do Brasil, ficando atrás só da China. De janeiro a abril deste ano, eles compraram da gente 63.844 toneladas, com um espantoso aumento de 252,7% na comparação anual. O valor pago somou 295 milhões 733 mil dólares, com alta de 256%. É claro que eles não têm tantas bocas para comer tudo isso, E o destino dessa mercadoria é a reexportação. Mas tudo bem, Pagando bem e em dia, que mal que tem. No repique da cotação, no desvão do mercado, com o boi arribado ou na carestia de mercadoria, para saber se agora é hora de fazer uma negociação ou não, o amigo e a amiga pecuaristas devem sempre procurar a orientação de um especialista. Pois foi justamente para ajudar a dar atendimento a esta precisão que o Terra Viva DBO na TV criou e apresenta agora, em parceria com a Scott Consultoria, a Conversa com o Analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e nós recebemos essa pergunta. O confinamento de bovinos deverá ter um resultado melhor esse ano em relação à temporada passada? É uma boa pergunta, Ainda mais que a nossa expedição Confina Brasil, que é uma pesquisa itinerante, está fazendo justamente o levantamento da pecuária intensiva. E é claro, quando a gente fala de pecuária intensiva, a gente fala de confinamento de gado. O que eu posso dizer, se vai ser melhor ou pior, a gente só vai ter isso depois de fazer as contas todas, mas a expectativa é de que a quantidade de bovinos confinados aumente. E se a quantidade de bovinos confinados está aumentando, é porque existe um interesse dos pecuaristas, dos confinadores, que já fizeram as contas e acreditam que esse ano vai ser também um bom ano para
para a atividade de terminação em confinamento. Até o momento, né, de acordo com as pesquisas realizadas pela Scott Consultoria através do Confina Brasil, das visitas que nós já realizamos, os confinamentos, na verdade, eles estão seguindo um planejamento independentemente do ciclo pecuário, né? Principalmente aquelas fazendas que já têm contrato de entrega das boiadas, principalmente com frigoríficos, né? Ou com aquelas entidades que já têm a própria marca da carne. E segundo, a gente acompanhamos aqui o relatório emitido pelo IMEA do Mato Grosso, né? A análise de sensibilidade deles. Eles acreditam que a rentabilidade do confinamento esse ano seja em torno aí de 5%. De acordo com as estimativas da Scott Consultoria, considerando a Praça Pecuária de São Paulo e considerando as entradas no confinamento no primeiro giro, né, boiada com em torno de 12 a 13 arrobas, e saída em julho com mais ou menos 19, 20 arrobas, com ganho de peso diário de 1,6 quilos e rendimento de carcaça de 56%, a expectativa nossa é que o lucro por cabeça confinada seja de R$ 315 a R$ 330 reais por cabeça. E no segundo giro, né, que começa em julho e termina em outubro, a gente imagina, estou com uma colinha aqui, a gente imagina então que esse lucro seja de R$ 570 a R$ 600 reais por cabeça. Então são esses números, as expectativas para esse ano. E com relação ao primeiro giro, o lucro é menor do que o ano passado, que é a pergunta inicial, e com relação ao segundo giro, o lucro é maior esse ano. É isso aí, desejo a todos bons negócios, boa saúde e até a próxima. Tem muito companheiro nosso aí por esse sertão brasileiro que fica receoso de ligar e participar do programa por achar que na televisão o peão tem de falar bonito e com sofisticação. Pois isso não é verdade. Aqui o que conta mais é o valor da nossa amizade. E quem quiser tirar a prova dessa simplicidade, é só mandar uma mensagem para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Depois de enfrentar com a boiada grande dificuldade para chegar no alto da Serra da Saudade e podendo ver agora o sol acima da Serração Fechada, que estava turvando a visão da peonada e embaçando a paisagem, a gente vai interromper aqui a viagem para fazer uma parada ligeira, mas é já que esta jornada estradeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A Embrapa está anunciando aos companheiros e companheiras lavouristas e pecuaristas brasileiros uma importante novidade que vai ajudar a resolver duas grandes dificuldades de quem já lida ou está querendo lidar com integração lavoura e pecuária na fazenda. É o Antecipasto, que vem a ser um novo sistema desenvolvido para facilitar o plantio de capim na mesma área da soja. Com o uso desta nova tecnologia, o criador de gado vai poder ter mais comida para a boiada justamente no período mais seco do ano, quando a estiagem prejudica a qualidade da pastagem. E o produtor de soja vai ganhar uma alternativa que ele ainda não tinha para aumentar a produtividade e a lucratividade da sua propriedade. Pois então, para saber direito como é que isso pode ser feito, a gente conversou recentemente com o Dr. Luiz Armando Zago Machado, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, de Dourados, em Mato Grosso do Sul. E por ser assunto atual e de grande importância para quem ganha vida na lida de gado, a gente convida os companheiros e companheiras boiadeiros para escutar a gravação que foi feita naquela ocasião.
Boa noite, doutor Zago. É uma grande satisfação para o Terra Viva DBO na TV ter a sua presença virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de ficar perfeitamente à vontade, que a casa é sua, viu? Boa noite, Sidney. Eu agradeço a oportunidade de vocês abrir essa porta aí para a gente expor esse nosso trabalho e essa possibilidade que tem para o produtor utilizar uma tecnologia nova e que com grandes resultados. Muito bom. Ô Zago, quais eram até agora as principais dificuldades aí para você fazer integração com capim e soja na mesma área, hein? Olha, a integração hoje, principalmente ela deu uma travada nos solos mais férteis, onde entrou soja-milho. A dobradinha soja-milho dominou. Então, é uma questão muito cultural. E o pecuarista, às vezes, não está preparado para fazer integração lavoura-pecuária. Mas tem um grande potencial de expansão da integração lavoura-pecuária nos solos arenosos que estão sendo incorporados hoje à agricultura. A soja está expandindo em solos arenosos onde tem pastagem degradada. Só que essas áreas, em geral, têm limitações de umidade. Nós conseguimos produzir uma safra de soja, normalmente. E a segunda safra, naturalmente, vai ser de pasto. Porque nessas regiões também se precisa do pasto para fazer a cama para a soja, fazer a cobertura, segurar a umidade no solo. Isso é muito importante para o lavoureiro. E para o pecuarista nem se fala, então a disponibilidade de pasto aumenta muito na época seca com a integração lavoura-pecuária. Então essa integração ela se dá, às vezes, um produtor fazendo as duas coisas ou o pecuarista e o agricultor chegar num acordo via arrendamento ou via uma parceria e que os dois saiam lucrando. O produtor de soja produzindo soja e o pecuarista aumentando a sua produtividade, mesmo cedendo espaço para o agricultor. Agora, Zago, nesse novo sistema, né, como é que é feito o plantio da soja na área de integração? É um plantio normal? Não, isso aí foi um longo trabalho aí um passou o bastão para o outro. Começou lá em 95 com o colega João Kutzkowski, foi um dos pioneiros na integração. Né? E esse trabalho dele, ele avançou até uma certa altura e não conseguiu ir mais porque tinham muitas restrições. Basicamente, o que nós descobrimos foi formas de minimizar a capacidade de competição do capim durante o ciclo da soja. Então, nós trabalhamos para não ter competição com soja. A soja se colhe normalmente. O que você tem que fazer? Trabalhar com cultivares de soja de porte mais alto, o capim, uma cultivar de capim de porte mais baixo e estabelecimento mais lento. E uma grande jogada que nós tivemos aí foi defasar a semeadura do capim. Então, a gente planta o capim aí de 14 a 20 dias depois de emergir da soja. Isso aí atrasa a largada para o capim e a soja sai na frente e consegue produzir. Como é que é feito essa semeadura do capim, hein, Zago? Bom, a gente já semeia a soja com espaçamento maior. Normalmente se semeava soja a 45. Hoje tem muita gente que semeia 50, 60 e até mais. Mas nesse consórcio a gente recomenda de 50 a 60 centímetros de espaçamento das de soja. Então, depois de 2 a 3 semanas, a gente planta com uma semeadeira leve. Uma semeadeira específica para esse. Não só específica, uma semeadeira para semear capim. Ela tem que ser uma semeadeira leve, que vai ligada a um terceiro ponto. O trator entra na entrelinha, não danifica a soja e a gente semeia o capim. Normalmente a gente teria que semear o capim depois de colhida a soja. Então a gente entra com essa semeadura bem antecipada e ganha tempo e ganha segurança. Se alguma coisa sair errada, nós conseguimos corrigir lá na frente, depois da colheita. Agora, plantando desse jeito que você falou, Zago, não pode acontecer de o capim prejudicar o rendimento da soja, então? Bom, nós nos cercamos foi um longo trabalho, nós nos cercamos de lançamos mão de algumas tecnologias aí para minimizar essa competição. Então, como a cultivar de soja, a gente trabalha com uma soja de porte mais alto, 80 centímetros, 1,10 m, 1,20 m. O capim, a gente utiliza um capim baixinho, capim tamanho, ele tem um crescimento lento inicial. Inicia lentamente, então ele compete muito pouco. Como a gente semeia defasado, ele já sai bem atrasado. A hora que a soja fecha, ela consegue fazer o controle do capim. Eventualmente, pode ocorrer uma condição climática, uma condição desfavorável, em que o capim pode crescer um pouco além do esperado. Aí nós temos uma possibilidade de fazer uma aplicação
e uma pequena dose de herbicida para segurar o crescimento do capim. Então, a gente faz o controle do crescimento do capim. Mas isso raramente a gente tem feito. Mas existe essa possibilidade também que a gente pode lançar mão. Então, a gente tem uma segurança de não haver competição no rendimento de grãos da soja, que é a cultura principal. Muito interessante, muito bom. Ô Zago, obrigado então, viu? Um grande abraço, viu? Parabéns, tá? Tá bom, Sidney. Um grande abraço para você também. A gente está à disposição aqui para qualquer dúvida sobre essa nova tecnologia. Tá certo, então, e seguindo a programação feita pelo pessoal que cuida da produção do nosso roteiro, a gente pede licença para fazer um intervalo ligeiro, mas já fica o companheiro informado de que, quando o serviço for retomado, o nosso tempo será usado para a discussão das notícias apuradas no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A friagem que está vindo lá do Baixio e das beiras do rio está avisando que, apesar de ser outono no calendário, o inverno chegou antes da hora costumeira e agora já está se ajuntando com a estiagem para piorar de vez a condição da pastagem e empurrar o mercado pecuário na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Para ter sucesso na empreitada de engordar e vender boiada, o caboclo não pode ter receio de enfrentar os devorteios do mercado, mas tem de entrar na negociação sempre armado de informação para não ser engambelado e acabar dando um passo errado, né? Pois então, para atender a esta precisão dos companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, a gente passa agora a fazer a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. E o que tem para ser contado é que, como já é da sabedência geral, com o avançamento do calendário, o que está mandando no mercado pecuário nacional agora é, primeiramente, a ruindade do clima e, segundamente, a inapetência do consumidor brasileiro por motivo de falta de dinheiro. A respeito do tempo, com o mês de junho só começado, a gente ainda deveria, pelo menos na teoria, estar no outono, mas o vento frio que está vindo lá do Baixio e das beiras do rio está querendo dizer que, na prática, o inverno já se adiantou e chegou antes da hora costumeira, né? Aí, juntando essa friagem com a estiagem, que já está derrubando a qualidade das pastagens desde o meado do mês passado, o resultado lógico e esperado é que, nas invernadas, o que sobrou de capim não é suficiente para continuar sustentando a boiada, e isso quer dizer que a safra chegou ao fim e, para o fazendeiro, não tem outro jeito a não ser vender. Ao mesmo tempo, nestas alturas atuais, o trabalhador brasileiro já nem lembra mais da cor do dinheiro do último salário e está contando as horas faltantes para receber o próximo pagamento, que, aliás, agora já não demora mais quase nada para sair, né? Por conta disso, mesmo com o açougueiro padecendo ainda de solidão no seu estabelecimento, o mercado atacadista de carne com osso aqui na Praça Paulista começou a semana presente registrando um aumento bem ligeiro na cotação de algumas mercadorias, como foi o caso da carcaça casada de macho castrado. E outra questão que está tendo serventia para não deixar a nossa praça boiadeira afundar de vez na descida da ribanceira é a animação do comprador estrangeiro, com o mês passado já sendo confirmado como o melhor maio da história do setor exportador brasileiro. A questão é que, de qualquer maneira, a oferta de boiada terminada agora está passando da classificação de levemente desapertada para de bastante folgada. E o comprador está faceiro no trecho, com o facão derriçador de preço na mão, golpeando à vontade até mesmo a cotação do gado criado e abatido dentro do figurino exigido pelo mercado internacional. Tanto que nesta terça-feira, aqui no estado de São Paulo, este tipo de animal foi rebaixado para R$ 225, falando em preço bruto, né? O que vem a ser só R$ 3 a mais do que o valor pago pelo frigorífico que lida só aqui no nosso comércio caseiro. Fechando a conta, fique então o companheiro boiadeiro informado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez o boi subiu em 3 destas praças e caiu em 2, enquanto a vaca teve 2 altas e 3 quedas. A lista das arribadas foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde o macho passou para R$ 202 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. A mesma coisa aconteceu no norte do Tocantins, com o preço do boi indo igualmente para R$ 202.
No Acre, a fêmea aumentou, mas ainda está custando a mixaria de R$ 167. No noroeste do Paraná, a vaca avançou para R$ 190. No Triângulo Mineiro, o boi melhorou para R$ 202, mas a vaca piorou para R$ 175. No norte das Minas Gerais, a fêmea afundou para R$ 165. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho foi rebaixado para R$ 212. Em Paragominas, no Pará, o boi desceu para R$ 210 e a vaca para R$ 180. Desgarbado em roupanças de lida, largado em andanças e solto na vida, eu ainda estou na viagem de ida e a liberdade é minha bagagem e herança. Eu quero distância da cidade porque este sertão é dono do meu coração. Aqui eu conheço todos os caminhos, os vales dos rios, os paus e os pios. Eu sei conversar com passarinho. E agora eu também estou aprendendo a voar, porque para mim o chão é pouco e eu vivo de sonhar. Esta é uma das mais de 800 prosinhas rimadas de mesma intenção e embocadura que eu mesmo escrevi, assim sem muita pretensão, para recitar aqui na televisão e para fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas, pelo jeito, o efeito foi muito maior do que eu esperava e o que aconteceu foi que estas trovinhas caíram no gosto dos companheiros e companheiras do Brasil inteiro e acabaram sendo publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. A coleção inteira custa bem menos do que uma arroba de boi. E se alguém quiser saber como fazer para comprar todos ou qualquer um dos exemplares, pode telefonar para mim no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com as brasas da fogueira quase se apagando, a gente já vai terminando esta função novidadeira, na esperança de que a nossa prosa tenha sido de serventia e com a confiança de poder voltar a esta freguesia para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.